Olá, então nessa nossa última aula, consideraremos a China já período depois de 89 em diante. E então a gente está lidando já num contexto de mudança histórica geracional, né, na China. Eu tenho até uma belíssima imagem de uma menininha no comemorações de Ano Novo chinês, né, representando o futuro da China. E acredito que agora, nesse período, depois, no final da Guerra Fria, a China se posiciona de uma maneira completamente nova, né? Nova no sentido de que, primeiro, é uma nova geração de líderes que começam a tomar o comando do Partido Comunista Chinês. Eles têm uma visão muito mais gerencial, muito pouco ideológica da condução da economia chinesa. Eles percebem já os efeitos do desenvolvimento chinês e depois da responsabilidade deles diante de toda a região da leste asiático, da preocupação com a integração com as regiões asiáticas e o entorno dos mares ali no leste asiático e depois até se projetar de maneira global. Então, na aula de hoje iremos já tratar nesse período de culminação, de culminar a China, que volto às considerações minhas lá iniciais. A China, ela até o império, na época do reinado do imperador Qianlong, até o final do século XVIII, era a maior economia do mundo, né, junto com a Índia, embora a Índia de Aurangzeb já estava em processo de declínio, mas respondia por ah, mais da metade do PIB mundial no final do século XVIII. O século XIX e século XX foram bastante traumáticos, particularmente para a China, né? Você teve o desmonte político, social de um império, de uma civilização muito orgulhosa e de continuidade desde os primeiro, segundo milênio antes de Cristo. Uma civilização que se pauta muito na questão da sua escrita, dos seus ritos, sua ideologia, né? Ela é muito orgulhosa e ela busca sempre nessa continuidade preservar essa memória de 4.000 anos. Então a gente tem que enxergar essas considerações antes de levarmos em consideração o que vai ser a China hoje e no futuro, né? Eu gosto muito de me pautar em análises mais de longo prazo, em vez de coisas mais imediatas, porque o imediatismo muitas vezes pode provocar uma desorientação, uma incapacidade de enxergar um pouco mais além do horizonte dos tempos, né? A China de maneira alguma ela provoca uma espécie de apocalipse ou de fim do mundo. Certamente temos aqui no Ocidente uma espécie de estupor diante dos acontecimentos, né? Nesse ano, por exemplo, que estou gravando aqui em 2020, vivemos um período de epidemia que parece que remete ao que surgiu na cidade de Wuhan. E temos muitas acusações, até certa irracionalidade diante de acusar os chineses de determinadas coisas, né? O que, na verdade, para mim, é sintoma de que a China ela está incomodando. Ela, na verdade, ela está começando a tomar uma centralidade que ela sempre fez parte praticamente 4.000 anos de sua história, né? O seu peso, né? A sua centralidade na Ásia, que hoje se busca integrar com outras regiões da vastidão asiática. Então, na verdade, a gente tem quase que um período aí, hoje em dia, de transferência do epicentro mundial para a região do Pacífico e da Ásia, com o peso da economia projetada da China para ultrapassar daqui a alguns anos a economia dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, particularmente, já é o maior parceiro comercial do Brasil é a China. A gente não pode ignorar isso, né? Ah, os Estados Unidos se apresenta atualmente na presidência do Donald Trump uma postura muito nacionalista,
e isso está levando aos Estados Unidos atualmente, nos últimos anos, mostrar-se de maneira declinante, se retirando dos organismos internacionais, acusando a Organização Mundial de Saúde nesse período de pandemia, né, que vivemos do coronavírus nesse ano de 2020. Temos a retirada dos Estados Unidos, o apoio a seus parceiros como a OTAN, né? E temos o crescimento do internacional da China, no sentido de que ela propõe novos vínculos de desenvolvimento com o Banco de Desenvolvimento chinês, investe pesadamente nas regiões asiáticas, na África e no continente americano, né? Então ela está se projetando globalmente. Essa que a China atualmente, né? A China ela está novamente voltando ao centro do mundo. E nisso todo o entorno também da Ásia, isso vai incluir também a Indonésia, isso vai incluir também a Rússia, isso vai incluir a Índia também, com uma projeção de crescimento para se tornar a terceira maior economia daqui a uns anos, a Indonésia também, e junto com a Rússia. Então esses países eles vão começar a se articular numa integração que vai virar todo o centro da gravidade da economia mundial daqui dos próximos anos, sem sombra de dúvida. Alguns autores, inclusive, falam que se o século XX, boa parte, pode ter sido caracterizado, embora houvesse aí já a contestação ideológica com os soviéticos, foi o século americano, provavelmente esse século veremos aí, sem dúvida, a ascensão da China, da Ásia, com a centralidade no mundo. Quiçá seja o século chinês. Então temos que ter a coragem intelectual, imaginativa, de entendermos esse processo de transformação. Não estou aqui cantando o triunfo da China a substituir os Estados Unidos. As coisas não são tão simples, mesmo porque a distância aqui do nós ocidentais que herdamos uma questão das línguas neolatinas, a proximidade com relação aos valores culturais do Ocidente, a China ela é muito distante e isso provoca um estranhamento nosso com relação aos chineses, né? Eu sempre brinco com meus alunos, falo o seguinte: se antes falávamos que tínhamos que aprender alguma língua estrangeira, que seja o inglês, seria muito mais inteligente também ensinar eles os nossos netos, filhos, mandarim, porque certamente isso vai ter um peso decisivo nas próximas décadas no mundo. Então eu começo assim essa primeira parte mostrando aí para vocês uma adorável figura de uma nova geração de chineses confiante, né, decorrente de anos de transformação da história depois no final do século XX. Então a gente tem uma economia, na verdade, como eu até falei na aula passada, um crescimento do PIB chinês de 78 em pouco menos de 150 bilhões. Temos aí em 2004 já aí muito mais do que 1 bilhão de 1 trilhão de dólares, né, quase 2 trilhões de dólares em 2005. Mostra-se aí, por exemplo, como na crise de 97 a China soube contornar aquela crise financeira originada da região do Sudeste Asiático, né? E aqui temos até inclusive o evento de Xangai de 92, em que abre-se a Bolsa de Ações de Xangai e de Shenzhen depois, demonstrando aí a entrada da China nesses novos termos do sistema financeiro internacional. E tudo isso então vai ser herança das reformas plantadas por Deng Xiaoping, né, que já tinha se afastado do poder depois de 89. Há uma nova liderança que surge, uma nova geração com Jiang Zemin, o ex-prefeito de Xangai, o centro financeiro da China, né? E ele propõe essa nova postura, uma China já a tentar se consolidar como uma potência financeira e econômica, o que de fato acontece em 1992 em diante. Isso aqui é a reativação da Bolsa de Xangai,
É, temos também em 2001 um momento interessante que vai ser depois de anos de negociações na rodada do Uruguai com relação a serviços, bens e propriedade intelectual, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001. Então aí temos então a entrada de uma economia de peso central para toda a região do leste asiático, que vai provocar uma magnitude muito maior da economia mundial. Não é somente o peso populacional, é a mão de obra, é o investimento que a China fez em gerações em questão da produtividade e questão educacional. Isso tudo vai dar um novo dinamismo na economia global, né? Você tem uma entrada de um colosso que até então, durante boa parte do século XX, ela se fechou, seja por questões de conflitos internos, guerras internas ou questões ideológicas introvertidas, né? Então o Zemin ele se apresenta como uma nova face, né? Uma face de uma liderança interessada em revigorar agora financeiramente e economicamente a China, assentados depois numa ordem unipartidária, como foi demonstrado depois de 1989 em diante. Temos um momento bastante emblemático também, vai ser o processo previsto de devolução das ex-colônias europeias, a Macau, a mais antiga delas, dos portugueses, que hoje talvez seja o centro de cassino bastante próspero ali na saída do Rio das Pérolas, foi devolvido em 99, e o centro financeiro que se consolidou ali em Hong Kong, né, nas proximidades de Shenzhen, e que vai ser devolvido aos chineses em 97. Claro, haverá um processo de negociação, né, de transição. Hong Kong, na verdade, ele é um centro financeiro expressivo, inclusive cresceu muito justamente pelo fato de o capital internacional, os investimentos britânicos, americanos ali terem prosperado diante da proximidade de Hong Kong com o mercado chinês. Na verdade, até o começo de Hong Kong é uma coisa bastante imaculada, né? Era, na verdade, um centro de tem uma base em que os britânicos serviam para contrabandear ópio no meados do século XIX, né? Depois eles arrancam essa parte, essa concessão depois das guerras do ópio. Então isso na memória chinesa ela é muito dolorosa, como que isso foi arrancado e surge como uma base financeira internacional para se beneficiar da escala, do tamanho da economia chinesa, isso ao longo do século XIX em diante. Ora, não vou entrar no mérito hoje que existem várias rebeliões com relação à Lei de Segurança Nacional que foi imposto a Hong Kong, mas o fato é que na memória chinesa, Hong Kong, Macau são regiões que foram expropriadas no processo do imperialismo ocidental, né? Ela se consolida hoje em duas bases bastante autônomas, mas a China agora ela começa a absorver essas sociedades. É claro, haverá uma classe média bastante temerosa em Hong Kong com relação à liberdade de expressão, mas o fato é que para a memória chinesa, Hong Kong ela não pode permanecer como o baluarte de exceção. Agora, o que remete a outra questão, né, sobre a questão da liberdade de expressão, ela realmente é uma coisa problemática na China, mas isso vai ser um regime unificado chinês que deverá fazer essa transição, que acredito que com o tempo isso vai vir as contradições à tona, né? Então, se o regime chinês ele não tiver um processo de abrandamento nessa sua expressão de liberdade política, de expressão da sociedade chinesa, ela vai provocar uma situação cada vez mais insustentável e perigosa. E os dirigentes chineses estão cientes disso, né? Isso já aconteceu ao longo da história, como por exemplo a dureza como o Império Qing, da dinastia Qing, lidou com a revolta dos Taipings, produziu algo traumático, né? São dezenas de milhões de mortos, eles sabem disso. Eles estão cientes da rubris, dessa arrogância de tentar reprimir qualquer dissidência em grande escala. Então, os dirigentes sabem o que está acontecendo em Hong Kong.
Mas eles não podem permitir, por questões até de soberania, de que ela permanece sempre como um enclave autônomo, né, diante da China. Então, o próprio sistema chinês ele vai ter que repensar isso. Se ele não souber repensar isso, isso pode provocar espasmos traumáticos depois, que pode até chegar a ameaçar o regime unipartidário chinês. Eu acredito que não. Eu acredito que a herança que vem de diálogo do Zhou Enlai e de Deng Xiaoping é uma coisa pragmática, gradativa, né? Mesmo porque a China hoje tem um peso na economia e nas finanças internacionais, inclusive muito complementar à economia americana, então não interessa ela entrar em guerra, em conflitos, né? Temos aqui nos últimos anos, inclusive, a base sendo construídas algumas ilhas reivindicadas pela China no mar meridional, com reservas de gás, naturalmente, algo que é muito precioso para a economia chinesa, né? E que está sendo contestado isso nas instâncias jurídicas internacionais, inclusive foi dado a ganha de causa, por exemplo, às Filipinas e determinadas ilhas. Mas o fato é que a China ela se encontra numa dívida histórica. Primeiro, o seu entorno imediato. Na verdade, a China ela tem um problema que os Estados Unidos no século XIX resolveu bem de maneira imperialista, né? Então, os Estados Unidos transformou o Caribe praticamente num mar americano. Ele financiou a questão do canal do Panamá, arrancou o Panamá da Colômbia, né? Provocou uma guerra com a Espanha, na Guerra Hispano-Americana, 1898, inclusive toma muitas ilhas do Caribe para proteger sua região da costa mais vulnerável dos Estados Unidos, na costa sudeste do Golfo do México, né? Ela projeta-se para o Pacífico, incorpora o Havaí no final do século XIX. Então, os Estados Unidos, hoje eles têm uma situação mais confortável, mas ou precisou ter uma expansão dos Estados Unidos no seu entorno para garantir uma ordem. Do que temos hoje nos Estados Unidos é uma coisa bastante tranquila, no sentido de que tem uma extensa fronteira com o Canadá, mas isso não apresenta nenhuma ameaça, e talvez um muro maior seja com uma atitude anti-humanitária, que vai ser com a contenção migratória dos mexicanos e os latino-americanos na fronteira sul, ao longo do Rio Grande, né? Por que eu digo isso? Porque digo que a China ela tem problemas muito graves no seu entorno, né? Muito mais grave hoje do que os Estados Unidos. E temos uma hegemonia se consolidando no leste asiático, né? Então, depois, nos anos 90, o início do século XXI, a China se torna aí uma potência expressiva. Só que ela precisa cuidar das suas imediações, entre elas as ex-colônias europeias, o mar meridional hoje, em que boa parte das suas embarcações passa pelos estreitos ali, é considerado estratégico. Você tem uma esquadra naval presente dos americanos a proteger a ilha de Taiwan, né? Temos um regime aliado na Coreia do Norte, mais uma parte de tropas americanas na Coreia do Sul, né? Temos também o Japão, que tradicionalmente busca se alinhar aos americanos, então a leste. Temos regiões historicamente vinculadas à China, que elas não negociam essas regiões, né? Isso inclui a boa parte das regiões mongólicas, ou a Mongólia Interior, o extremo oeste, que é a região de Xinjiang, dos uigures, que são parte de uma nação que reivindica maior autonomia, muitos muçulmanos ali no Turquestão Oriental. Isso é lidado com muita dureza com o regime chinês atual, né? Inclusive fundamentando-se com relação a coibir qualquer manifestação muçulmana mais radicalizada nessa região, e com os tibetanos. O Planalto tibetano ele é estratégico aos olhos de Pequim. Você tem reservas minerais muito expressivas no Planalto tibetano, e se não guardar a região ali de Xinjiang ou região do Tibete, tanto ao oeste como ao sudoeste, você abre uma fronteira grande para que algum país ali na Ásia Central ou sul da Ásia tenha uma entrada bastante desprotegida
né, com relação ao restante das terras chinesas. Então a China, ela projeta essa dominação dura, né, sobre os uigures ou sobre os tibetanos, porque ali é a fronteira natural dela. Ela reivindica isso da época do Império Qing até tempos mais recuados, como na época o Qianlong conseguiu ali enviar expedições, conseguiu negociar. Isso depois eles tinham negociado na época do Império Qing com os russos sobre quem que irá demarcar a influência ali sobre a região do Turquestão, né? Isso no início do século XX, isso foi consolidado. O Tibete, embora a cultura tibetana, eu sou até suspeito, porque sou um grande admirador da cultura da história tibetana, inclusive tem um livro escrito História do Tibete sobre isso, mas o fato é que o regime chinês, ele considera isso como vital, estratégico, e ele não vai abrir mão. Eles não reconhecem um acordo assinado entre a Índia Britânica e o período que o Tibete tinha maior autonomia, eles nunca reconheceram esses acordos de Shimla. A linha de demarcação da Índia com a China, que foi feito com a Índia Britânica, que é a linha de McMahon, ele não é reconhecido pela China. Isso provoca alguns embates ainda não definidos, e Aksai Chin, por exemplo, né, que é duro ainda resolver isso, né? Os, os líderes chineses, eles guardam suas fronteiras com muita delicadeza. Inclusive, eu acho notável, bastante emblemático isso, que a China só tem um fuso horário em toda a extensão territorial dela, desde o que é o horário em Pequim, é o mesmo horário, por exemplo, em Kashgar, no extremo oeste da China. Então é até uma maneira de impor, olha, existe uma unidade, né, para a China, uma língua, né, e até a bandeira chinesa hoje com as 5 estrelas, a estrela maior é dos Hans, né, uma etnia prevalecente que remete ao imperador amarelo, ao primeiro imperador, melhor dizendo, e depois as outras estrelas são os uigures, os mongóis, os tibetanos entre outros. Então a gente tem que entender que a China está no processo de assentar a sua unidade. Isso envolve, claro, brutalidade, assim como envolveu outras nações dos Estados Unidos, com os ameríndios, o seu entorno imediato, né? Então, nenhum processo de hegemonia fica livre desse processo de agressão, né, e de questionamento de insegurança diante do cenário internacional. Você vê que até a própria sociedade civil chinesa, como por exemplo, no final dos anos do século XX, existiam seitas que começaram a se organizar. Me lembra muito a questão dos taipings também isso, mas nesse sentido eram seitas religiosas que buscavam autofortalecimento meditativo e até de expressão marcial, que era a cultura da onda de Qigong, e entre elas, uma mais organizada vai ser a seita de Falun Gong, né? E entre eles, isso vai demonstrar nas ruas, como aqui perto da Cidade Proibida, em Pequim, em 99. Isso vai ser duramente controlado pelo regime chinês da época, né? Isso demonstra, primeiro, que existe uma sociedade civil que, por vezes, ela reage ao controle político chinês, mas o regime chinês, ele é notavelmente flexível e ao mesmo tempo duro, né? Eu gosto muito da parábola que eles ensinam, no sentido de que você deve ser como o bambu, né? Embora ele seja flexível, ele é muito resiliente, mesmo no inverno. Ele pode se dobrar, mas ele não quebra como se fosse uma árvore mais inflexível. Então, esse movimento de Falun Gong foi uma cicatriz também, uma manifestação desses problemas. Hoje você tem que, vez ou outra, aparece a questão hoje dos hongkonguenses, né? Aqui está evidente no ano de 2019, 2020, as manifestações da sociedade civil de Hong Kong. Por vezes existem acusações de outros países no mar meridional. Na época, já uma outra liderança que aparece depois de a Jiang Zemin, que vai ser o Hu Jintao. O Hu Jintao, ele é uma nova geração de lideranças. Ele estuda questões mais de
de engenharia, ele vem do interior mais da China e ele projeta a atuação, a consolidação da China até em questões interioranas, né? Então, de 2002 até 2012, 10 anos, é nesse período que a China se consolida como uma potência internacional. Ela vai ser um ator global. E é nesse processo que elas projetam uma infraestrutura para ligar nas grandes cidades. Em 2006, por exemplo, a capital tibetana Lhasa já foi conectado com a ligações ferroviárias. Assim, os grandes centros já estão ligados hoje, inclusive muitos com trem de alta velocidade. Uma preocupação estratégica grande da China diante disso, né? Há projetos como o do Cinturão, ou a chamada a nova Rota da Seda, de buscar integrar o transporte, gasodutos, oleodutos com a região da Ásia Central, com a economia russa, hoje, sob o Vladimir Putin. As rotas marítimas, com bases marítimas no Sudeste Asiático, no Oceano Índico também, buscando se assegurar dessas bases navais no Sudeste Asiático. Isso inclui também a passagem por Singapura e o Mar Meridional, com portos, por exemplo, do Sri Lanka, a complementariedade via a região do ocidental chinesa com o Paquistão. Existe aí já alguma integração em andamento, além da integração norte com o Cazaquistão e regiões da Ásia Central e também com a economia russa. Então, o que está em andamento aí nesse sentido é, na verdade, como uma nova Rota da Seda. A China novamente está se consolidando a sua vocação continental, transcontinental, né, pelo seu peso no leste asiático. Isso então inclui investimentos em portos, em siderúrgicas, em empréstimos para desenvolvimento, como acontece com regiões menores no Sudeste Asiático, como empréstimos ao Paquistão, com países aí na região oriental da África. Isso inclui também aí o desenvolvimento de estrutura e exploração de recursos, como o cobre, o cinturão do cobre na região da Zâmbia, né? E por assim vai. Então há uma projeção, eu até peguei esse momento emblemático dos Jogos Olímpicos de 2008, em que a China demonstra-se como, olha, é uma nova China que está nascendo e apresenta-se diante do mundo diante disso. Então tudo isso são momentos já marcantes da China, e aí desde 2012 você tem uma nova liderança que vai ser o Xi Jinping. O Xi Jinping, na verdade, ele é um processo em que durante o seu período, e aí você tem até uma preocupação do Xi Jinping de manter o controle ainda maior do processo decisório em torno dele. Existem acusações inúmeras de que ele está sendo tendência ditatorial, né? Mas o fato é que vai ser sob a responsabilidade dele o fato que a China ela vai ultrapassar o tamanho da economia americana. Eu tenho aqui até um retrato aqui de umas edificações mais famosas de Pequim aí embaixo, né? Mas o Xi Jinping, ele entende a China, ela entra num período qualitativo diferente nos dias atuais, né? Nesse ano de 2020 já é primeiro previsto a China ultrapassar o tamanho da economia americana, e nesse sentido a Índia, a Indonésia, a Rússia também vai ocupar posições nas 5 maiores economias nos próximos anos. Isso vai demonstrar o peso das economias asiáticas diante do mundo, né? Temos também aí a questão de disputas que estão se acirrando, mas não são disputas de natureza militar nem ideológica, como eram os americanos com os soviéticos na Guerra Fria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a enxergar isso, né? Os conflitos hoje que se estabelecem é muito mais de natureza tecnológica e comercial, que a China está começando a demonstrar ponta nesse sentido. Isso está incomodando o mercado americano, seus aliados, né? Então, hoje, em 2020, você tem a Huawei, que está sendo impedida de entrar no mercado americano, no mercado britânico, pelo menos por enquanto, né? Que oferece a tecnologia 5G. Né? Isso tudo está se revelando um campo de batalha
entre as hegemonias que estão disputando aí a proeminência. E em termos militares, ainda sem sombra de dúvida, os americanos são proeminentes. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que os chineses nem sequer se preocupam com relação a isso. A questão toda é que está virando uma disputa muito mais comercial e tecnológica, o que é interessante, né? Porque está mostrando novas vertentes dessa disputa que vai ser muito diferente do que foi ou que tinha sido com relação aos soviéticos. A China ela não quer substituir os americanos, mas ela quer ocupar o seu lugar por ela saber que ela é a região mais dinâmica na parte de produção de tecnologia e de inovação, né? E aí eu peguei até uma ilustração da revista The Economist que, de maneira bastante irônica, coloca, por exemplo, uma figura de um sábio, talvez Confúcio, passeando diante do anúncio do iPad 2. Então, na verdade, demonstrando como é que hoje os chineses ocupam a ponta da tecnologia, embora é um produto da Apple que utiliza muito do processo de fabricação também de empresas chinesas, então existe a complementaridade aí de chineses e americanos, algo que é bastante óbvio. Mas a China ela tem muito orgulho da ligação do seu passado com relação aos seus ancestrais. A sua comunidade overseas, né, que vem além mar, ela se identifica com valores das comunidades chinesas. Então a China ela vai muito além das fronteiras chinesas. Na verdade, a China ela foi muito mais um conjunto de valores, de um conceito civilizacional que ela orgulhosamente mantém e se projeta para o futuro. Eu acho interessante, antes de encerrarmos, o projeto de estação espacial chinesa, que está previsto para daqui a alguns anos, que é o chamado Palácio Celestial, o Tiangong. E Tiangong, o Palácio Celestial, remete à questão do céu, né, como era antes o imperador chinês, que era o filho do céu, e hoje você tem nas pesquisas projeto como o projeto Tianwen, que é os estudos celestiais, que hoje foi um dia desses agora, em julho de 2020, em 2020, a China mandou a sua sonda para Marte, né? E tem esse projeto agora avançado de uma estação espacial própria da China, né? Então, tudo isso demonstra uma China muito mais aberta para o futuro. Ela, na verdade, ela está se tornando uma fronteira nova de inovação, de mudança, e que o século XXI certamente verá o desdobramento disso. Então não podemos ignorar essas mudanças. Essas mudanças fazem parte da história da humanidade. Os chineses, e aqui no Ocidente temos que ter essa coragem de entendermos essas transformações. Se não entendermos, a gente vai entrar num processo cada vez mais de auto-engano, de isolamento, né? E isso demonstra, nessas atitudes, a gente vai demonstrando a nossa própria incapacidade e até a nossa decadência de não entender as mudanças, não entender o outro, ou como muitas vezes, se você simplifica ou acusa, você está simplesmente assumindo uma posição de defensiva, a posição de defesa, de acusação do que estava se transformando, evidentemente, na história do século XXI. Então, talvez a importância desse curso que eu organizei aqui para vocês é entendermos a história, as transformações que a China tem. E a China ela é muito orgulhosa da sua história. A gente tem que estudar a história dela, as questões culturais, as questões econômicas, para entendermos as mudanças da China e o impacto que ela vai ter aí ao longo do século XXI em diante. Ok? Então agradeço aí a participação de vocês, espero que tenham gostado e nos vemos aí provavelmente em outras plataformas, outras aulas.